estar falando contigo, com todos os teus ouvintes aí. Prazer é todo meu, todo nosso aqui da Band. Eu vi que a gente conversou há poucos instantes aí com o deputado Fábio Osterman, do Novo, que votou a favor desta PEC que libera o Estado de fazer plebiscito para a privatização de Corsã, Banrisul e Procergs. Tem o segundo turno ainda. Eu vi que o senhor votou contra o fim do plebiscito e queria saber então a sua opinião, para a gente começar por aí, deputado Thiago. Olha, eu tenho um posicionamento que não é de hoje, de que a água é um produto estratégico, né? E a água tem uma relação direta com a vida e com a saúde. Então, por tudo que a gente tem observado, de que a Corsã está lucro, destas questões da tarifa compartilhada que faz com que alguns subsidiem a água de outros, né? Por tudo isso, eu votei contra a retirada do plebiscito. Acho que a Corsã não deve ser privatizada. Esse é o meu posicionamento pessoal. Eu não demonizo a privatização, Diego. Eu votei em outras, na CE, CRM, Sulgás. Eu votei a favor da privatização, mas nesta questão específica da Corsã, em função até de que ela dá lucro, em função de que ela tem um componente vinculado à saúde e estratégico, né? Eu vou, no segundo turno, certamente votar contra novamente a retirada do plebiscito. Sim. Olha só, o Senado, o senhor sabe, o senhor acompanhou isso, o Senado aprovou no ano passado o marco legal do saneamento básico. Sim. O governador do estado, Eduardo Leite, em conversa conosco aqui do 90 Minutos, disse, ele era contra a privatização, inclusive em campanha disse, aí ele falou que com esse novo marco legal do saneamento básico, as empresas precisarão de recursos para investir. E me parece que mesmo que a Corsã dê lucro no papel, ela não tem recurso para investir, né? Eu não sei se o senhor concorda com isso, pelo menos essa é a lógica do governo. Eu não concordo com isso, com essa questão do governador, e eu também não concordo que outra empresa privada possa ter, se a Corsã não tiver condição de fazer esse investimento, eu acho que muito dificilmente alguma outra empresa privada vai ter essa condição, né? Ela é uma empresa saneada, ela é uma empresa que poderia ser mais enxuta, não precisávamos ter aumentado os CCs que foram aumentados lá. Acho que pode ser enxugado nesse sentido, acho que deve ser enxugado nesse sentido, mas eu não vejo, eu encaro isso, infelizmente, com todo respeito ao governador que eu tenho, mas eu encaro isso como uma desculpa para quebrar um compromisso que ele assumiu no período eleitoral. E compromisso, na minha visão, até que prova em contrário, deve ser cumprido, né? Se ele tem tanta certeza desses argumentos, é mais um motivo para manter o plebiscito. Como se faz, e tu acompanha isso muito de perto, né, Diego, e já noticiaste, tu é expert nisso, como se faz nos Estados Unidos, como se faz nos países desenvolvidos. Se faça isso durante a eleição, no dia da eleição, se organize para ser feito isso, para começarmos a ter, nessas decisões cruciais dos estados e do país, começarmos a ter essa forma democrática de decidir essas coisas que são tão fundamentais para a sociedade. Então eu não concordo, democraticamente não concordo com o governador, e acho que ele arrumou uma desculpa muito frágil, né, para quebrar um compromisso assumido no período eleitoral. Sim. Agora, eu até falei na entrevista anterior e não fizeram um plebiscito para criar essas estatais. E por que tem que ter agora plebiscito para acabar com elas, né? É uma questão que eu coloco para o senhor, deputado. Olha, eu também concordo com isso, né? Mas, olha só, esse é o regramento. Eu também não concordo com diversas coisas que existem
na Assembleia e com diversas leis, né? Sim. Mas, em elas existindo, eu acho que a gente tem que cumprir ou fazer como o deputado Turra, tentar retirar, e outros deputados tentar retirar isso da Constituição, né? Eu, por exemplo, não concordo com diversas situações, né, que existem no Estado, que, por exemplo, eu não concordo que um paciente, como continua querendo a Secretaria Estadual de Saúde, um diagnóstico de câncer, tenha que voltar, ele está sendo atendido no hospital por uma situação aguda, ele tem que voltar para o posto de saúde para ser reencaminhado para o hospital, né, doença curável se tornando doença incurável. Isso é uma normativa da Secretaria da Saúde. Eu não concordo com isso. Eu estou tentando modificar isso de forma legislativa, né? Mas não concordo e acho um absurdo. Então, tem diversas coisas assim que eu também não concordo, mas uma vez tendo, ou a gente tenta modificar porque não concorda, ou a gente cumpre, né? Sim. Bom, deixa eu abordar, deputado Thiago Duarte, do DEM, com o senhor a questão da Covid e das escolas fechadas. Agora o governo editou um novo decreto, passou tudo para bandeira vermelha e as escolas poderão abrir no ensino infantil e nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. O senhor vem batendo, e eu estou acompanhando isso, que um dos critérios para baixar de bandeira preta para bandeira vermelha era o percentual de ocupação de leitos de UTI, que pelo critério do governo tinha que ser 80%, né? E o senhor diz que isso significa deixar leitos de UTI ociosos por este critério, por isso que o senhor critica o critério esse das bandeiras. E eu quero lhe ouvir e entender e que o senhor divida a sua posição sobre isso. Isso significa, Diego, desassistência e rasgar dinheiro na saúde, tá? Então vamos só deixa eu retroceder um pouquinho. O governo tinha alguns critérios para passar de uma bandeira para outra, né? Em fevereiro ele cria uma salvaguarda. O que é isso? É uma dificuldade maior para descer da bandeira preta para vermelha. Então o critério que levou a bandeira vermelha para preta não é o mesmo critério para descer da bandeira preta para vermelha. Existe um gatilho de salvaguarda. E esse gatilho acaba impondo às UTIs, para ele ser atingido, que é o valor 0,35 que as pessoas devem estar escutando aí, falar dividido leito X por leito Y, tem que dar 0,35, maior. Isso quer dizer, na prática, o seguinte, que nós teríamos que ter só 80% de ocupação de leito de UTI. Isso não tem lugar nenhum do mundo. Isso não existiu. Isso não vai existir, não tem lugar nenhum do mundo. Então isso condena o Estado a ficar eternamente na bandeira preta. Isso eu estou dizendo há 3 semanas para o governador. Estou dizendo há 3 semanas para o governo, né? Então, isso é um absurdo, o critério. A população gaúcha brasileira precisa entender que nós estamos numa endemia. A endemia faz assim, ela tem alguns períodos de pico, certo? As restrições das atividades econômicas, olha o exemplo do Texas e da Flórida. A restrição da atividade econômica, ela só faz sentido para diminuir, para evitar o colapso do sistema de saúde. Ela não diminui a mortalidade das pessoas. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Não diminui a mortalidade, ela diminui, ela dificulta, ela impossibilita, ela salvaguarda o colapso do sistema de saúde. Então as restrições elas só fazem sentido quando está aumentando a velocidade de transmissão, quando nós estamos no pico. Fora disso, elas não fazem sentido. E as pessoas, infelizmente, Diego, vão ter que se acostumar com isso, porque esse vai ser o nosso novo normal. É isso que vai ser, nós vamos ter o coronavírus. Talvez nós tenhamos uma exaustão no final do ano pelo ciclo viral e pela imunidade coletiva, talvez isso aconteça, mas talvez isso não aconteça. E talvez nós tenhamos agora sempre uma endemia com alguns períodos de pico. Então, a restrição das atividades econômicas, das atividades escolares, elas só se justificam nos períodos de pico, né?
Se elas se justificassem sempre, por que o Rio Grande do Sul e São Paulo têm um índice de mortalidade maior que a maioria dos estados brasileiros? E foram os que mais restringiram. Eles têm, porque não tem qualidade científica isso. Estou falando... Deixa eu lhe perguntar o seguinte, como é que o senhor sugere que seja feito... Tá interessante isso que o senhor está dizendo, mas como é que o senhor sugere? Vamos imaginar que as UTIs cheguem a 95% de ocupação. Aí sim aumentar as restrições ou espera passar de 100%? Eu lhe pergunto isso como leigo. Por quê? Porque a questão é a seguinte, a gente sabe que depois que chega a 100% de ocupação, a tendência é só subir. Para baixar é brabo, é difícil. Mas assim, as pessoas estão passando fome na periferia da cidade. Não, eu concordo, mas como é que o senhor propõe que seja feito como é que o critério? Que seja feito o seguinte, que seja acompanhado, não é só a ocupação de leitos de UTI, essa é a primeira coisa. Sim. Tem a ocupação de leitos de enfermaria e tem a velocidade de transmissão que se dá através dos testes. Então, continua tendo que ampliar testes, continua tendo que vacinar as pessoas e continua tendo que monitorar esses outros indicadores. À medida em que nós tivemos muito claramente isso, quando teve o pico, que foi dia 23 de março, 26 de março, nós já vínhamos tendo uma velocidade de aumento da transmissão na semana anterior. Então, bom, aí se admite que realmente se tenham restrições no pico da pandemia. Agora, fora do pico, nós temos que voltar à vida, porque isso não vai modificar, tem chance de não modificar. Então, o governo, a gestão, tem que ficar atento a esses indicadores, mas nós não podemos ficar sempre nessa vida, senão nós não vamos mudar a nossa vida mais. Sim, eu sei. Mas qual seria o percentual de ocupação de UTIs, considerando que seria apenas um dos critérios, pelo que o senhor está dizendo? Em torno de 95%, Diego. Tá. Em torno de 95%. Mas não te esquece que isso das UTIs normais, porque, mas é só 5%. Não é só 5%. Tu tem os 5% e depois tu tem os planos de contingência dos hospitais, que podem elevar esses leitos a mais 10%, 15%. Então tu teria tranquilidade de trabalhar com esse processo. Agora, o que não dá para acontecer também é o seguinte, nós tivemos em Porto Alegre, no dia 23 de março, nós tínhamos 1.057 leitos de UTI, tá? No dia 16 de abril, nós tínhamos 975. Nós diminuímos o número de leitos de UTI na bandeira preta. Aí nós não vamos sair nunca da bandeira preta. Ainda bem que o prefeito Sebastião Melo corrigiu essas questões. Alguns hospitais fizeram o seguinte, o hospital divulgava que tinha 57 leitos e, no entanto, ele tinha 87 pacientes internados para dizer que tinha 149% de ocupação. Mas, na verdade, ele estava atendendo os 87 pacientes. E isso jogava a taxa de ocupação de Porto Alegre lá para cima. Então, nós ficávamos sempre lá com 95, com 98, com 110, mas, na verdade, nós tínhamos menos que isso. Então, o que a gente deveria fazer? A gente deveria ter um teto, que é os 95, dos leitos razoáveis, que normalmente se tem, com planos de contingenciamento para a gente avançar nisso e poder chegar. Então, assim, os leitos de Porto Alegre são 950 leitos de UTI, né? Então, quando nós chegarmos a 95% disso, a gente restringe as atividades. Mas a gente sabe que pode chegar a 1.060, 1.057 leitos, entendeu? Então, é isso que o governo deveria fazer. E nas atividades restritivas, eu sei que talvez tu não vá gostar da exposição do que eu vou te dizer agora, mas alguns países do mundo, né, quem é mais liberal, às vezes eu conversei com alguns colegas sobre isso, até com o Dr. Marcelo Matias, ontem eu estava conversando sobre isso, que são mais liberais, eles têm mais resistência com isso. Mas
em algum... Não, mas só um pouquinho, eu nem sei o que o senhor vai dizer, mas saiba que existem várias vertentes e várias matizes de liberalismo, então... Sim. Não, mas olha só, o que eu estava conversando com alguns colegas sobre isso. Sim. Existem modelos que tu pode restringir e não fazer como fez o Rio Grande do Sul, de restringir tudo, entendeu? O sistema de bandeiras, ele tende a fechar todo o comércio, tende a fechar todas as atividades não essenciais, supostamente não essenciais. O que a gente também defende, eu tenho conversado com o Melo sobre isso, é de que isso possa, quando for fechado, quando precisar fechar de forma seletiva. Como? Alguns países fazem o seguinte: tu vai num local que é uma atividade não essencial, todo mundo tem o seu smartphone, passa o QR Code ali, durante esse período, né? Passa o QR Code ali. Se esse paciente interna na UTI, eu rastreio onde ele esteve nas últimas 48 horas e cruzo com os outros pacientes da UTI. E eu vou fechar pontualmente aquele estabelecimento que teve vários casos. E não vou fechar globalmente. Por que São Martinho da Serra, que fica do lado de Santa Maria, que não tem casos, há 3 meses está em bandeira preta? Não, mas eu concordo com isso aí. Por que eu não concordaria? Eu estou na Flórida e o modelo da Flórida é bem diferente do modelo que foi adotado aí. Embora, por exemplo, a Flórida fechou no início da pandemia, como o mundo inteiro fechou durante 2 meses, fechou tudo, tá? Tudo, com exceção de restaurantes para teleentrega, farmácias, perdão, e hospitais. Mas depois tudo abriu com limitação de pessoas, limitação de funcionários, limitação de atendimento, mas tudo abriu. Não, o que eu digo e a escola, deputado, eu vou dizer, as escolas foi dada a opção, claro que aqui é um país muito mais informatizado do que o Brasil, mas foi dada a opção de ter a aula presencial, mesmo durante toda a pandemia, aula presencial ou aula online. As aulas continuaram normais aqui na Flórida. Só ficava em aula online quem fazia a opção. Durante a aula começou aqui em agosto, né? O ano letivo começou em agosto do ano passado. E aí a escola fechava pontualmente, se identificava a contaminação. Aí ela fechava 10 dias, 2 semanas, depois voltava. É assim que funcionou. É isso aí. Aqui no Brasil, as escolas em Porto Alegre estiveram abertas, eu tenho dito isso, de outubro a fevereiro, e não houve nenhum surto. Né? Qual é a justificativa? As crianças, é importante dizer, em Porto Alegre, a taxa de ocupação de UTI pediátrica nunca foi tão baixa nos últimos 10 anos. É 60%. Por que deixar as crianças em casa? Não, porque os professores e tal. Mas aí as crianças de educação infantil e ensino fundamental é um professor por turma. Os professores com mais de 60 anos já foram vacinados, acho que os outros têm que ser, mas os com mais de 60 anos já foram vacinados, os outros com comorbidades vão ser vacinados agora. Mas qual é a justificativa? Não se fechou o Zafre, não se fechou as farmácias aqui, não teve nenhum surto. Todo mundo continuou trabalhando. Mas o senhor viu que os foros, tudo fechado, né? O judiciário fechou tudo, né? Tem que abrir. Pois é, até tá fechado desde então e até a OAB está fazendo uma reclamação junto ao CNJ, porque tem 2 milhões de processos parados, processos físicos parados. E advogado, o senhor sabe que a maior parte dos advogados precisam também trabalhar para botar comida na mesa, são profissionais liberais. E aí fica difícil. Do presidente Breyer, com todo prazer, acho que é uma excelente iniciativa dele, e acho que assim, nós estamos num processo de endemia, é importante que a população entenda isso. Nós podemos nos exaurir no final do ano pelo ciclo viral e pela imunidade coletiva, mas isso pode não acontecer, e aí nós não vamos poder manter essas restrições para sempre. Agora abrir, ok, mas com muito critério, né? Muito critério. Com os protocolos. Com protocolos. E isso tinha que ter sido feito desde o início, né? Com todos os protocolos de distanciamento, de higienização. Aqui, por exemplo, houve um momento
em que os restaurantes só podiam atender, por exemplo, aqui na Flórida, aqui no meu condado, né? Porque às vezes varia de condado para condado, com 25% da capacidade, só 25%. Então, um restaurante que, digamos, tinha capacidade para 60 pessoas, no máximo 15, quando estávamos no auge, né? E depois o governo foi flexibilizando isso, tal, uso de máscara, distanciamento, quer dizer, não é a Bangu, né, deputado? Não é a Bangu. Tem os protocolos. De forma alguma. Eu uso máscara, álcool gel, evitando aglomerações, evitando festas, não está tudo aberto de qualquer jeito. Mas o que a gente observa, Diego, é que essas atividades regulares, o comerciante, o dono de escola, até o professor, todos, eles cumprem os protocolos. Na verdade, o que a gente observa, o descumprimento são exatamente as atividades clandestinas. A festa clandestina, a reunião clandestina, nessas é que realmente a gente vê que estas questões são descumpridas e que aumentam a chance, sem dúvida nenhuma, aumentam a chance de transmissão, né? E é o que a gente tem observado, até porque aí tem a expressão, né? It's the law, né? É a lei, e as pessoas cumprem a lei, né? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Olha, satisfação lhe ouvir. Obrigado, deputado estadual Thiago Duarte do DEM. Um abraço, deputado. Um abraço, uma satisfação falar contigo e dizer que continuamos firmes na CPI do aumento abusivo dos medicamentos e insumos Covid aqui. A Assembleia iniciou uma CPI, nós estamos investigando, né? Temos aí alguns produtos com aumento de mais de 4.000%, e recebendo diversas denúncias de médicos, de unidades hospitalares, e estão trabalhando para que exatamente não ocorra isso e acabe não faltando para os nossos hospitais. Porque eu acho que até uma pauta boa aí para o futuro, né? Um então abraço, tá jóia, para a gente abordar aqui com o senhor e com a Assembleia. Obrigado, um abraço, deputado. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.